Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Mais um dia que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoou para estarmos aqui falando sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós chegamos a falar sobre a sua infância, depois que ele voltou da Halima Sa'diya para a mãe dele, depois do falecimento da mãe, que ele esteve com seu avô, depois do falecimento do seu avô, ele esteve com seu tio, Abu Talib, e depois que ele estava junto com Abu Talib, ele permaneceu até se casar. E Abu Talib ele faleceu depois que veio a mensagem, e nós falamos que o Abu Talib ele não se converteu ao Islã, não reverteu ao Islã, mesmo sabendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele estava no caminho certo. Ele soube todos os sinais verdadeiros que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele era o mensageiro de Allah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ficou até triste quando morreu Abu Talib. A tristeza do profeta Muhammad foi tanta até que foi chamado aquele ano o ano da tristeza. Foi chamado o ano da tristeza, o ano que Abu Talib faleceu, porque foi o mesmo ano que a esposa dele, Khadija, faleceu também. E nós, inshallah, iremos falar sobre isso depois de falarmos sobre a sua juventude, né? Até que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Coran uns versículos dizendo, quando o profeta Muhammad sallallahu ele foi até o Abu Talib dizer a ele que queria que ele pronunciasse somente uma palavra, La ilaha illallah, para que seja a salvação dele no dia de juízo final. E Abu Talib ele olhou para o profeta Muhammad sallallahu e infelizmente estava do lado do Abu Talib os incrédulos que estavam sentados ali, dizendo para ele: não deixe a religião dos seus pais. Infelizmente atualmente nós temos muitas questões que nós praticamos e não deixamos porque os nossos pais, os nossos antepassados, eles faziam essas práticas e a gente fala: não, mas como é que eu vou deixar? Mas a religião ela te fala, Allah te ordena. E a pessoa fica ali, né, em dúvida, e às vezes demora um pouco porque a situação que ele vive, o lugar onde ele está, talvez não permita que ele troque dessas questões. Mas subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou um versículo dizendo: innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, que você não guia a quem você ama. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava o seu tio Abu Talib porque ele defendia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele sabia da verdade, ele sabia que aquilo lá era a mensagem, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o mensageiro. Só que Allah subhanahu wa ta'ala não quis que ele se guiasse para o Islã. E mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava e gostava do seu tio e gostava que ele pronunciasse essa última palavra, que ela salvaria ele. Ele não pronunciou e morreu sem se converter, sem se reverter ao Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que você não guia aquilo que você ama, a quem você ama, mas Allah guia a quem ele quiser. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós falamos que a convivência dele com seu tio Abu Talib na infância fez com que a casa do Abu Talib mudasse também, totalmente. Da maneira que mudou a casa da Halima quando ele foi lá, e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ela abrangeu a casa dela, abrangeu os filhos, abrangeu toda a convivência deles na vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela insistiu até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permanecesse mais tempo na casa dela. E depois, quando ela devolveu para a mãe dele, nós falamos a situação, o motivo que foi o anjo Gabriel quando veio e cortou o peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para limpar o seu coração, e devolveu, subhanallah, o coração. E os irmãos de leite dele, os meninos que estavam ao redor, eles viram
viram isso, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era pequeno, tinha 6 anos, e a Halima, ela ficou com medo e devolveu ele para sua mãe e citou para ela o motivo da devolução do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois que ela levou ele para Medina, 2 anos, subhanallah, que viveu com a mãe dele, ela faleceu, veio para o Abu Talib. Abu Talib, por que nós falamos que ele foi para o Abu Talib? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha 9 tios, porque o Abu Talib era o tio dele por parte do pai e da mãe, e a esposa do Abu Talib era uma pessoa amada para a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nasceu na casa de Abu Talib, na casa de Fátima bint Asad, porque ela teve esse seu desejo. Por quê? Porque a Fátima bint Asad, a esposa do Abu Talib, gostava muito da mãe dele, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela gostava também do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que tirava comida dentre os filhos dela, porque eles tinham vários filhos também. Abu Talib era uma pessoa pobre, ele não tinha condições grandes para sustentar a sua família, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa que tinha, subhanallah, a humildade. Ele não enfrentava ali, ficava junto com as crianças para ele chegar e comer lá junto com eles e tal, e ele ficava de lado até que a Fátima bint Asad, a tia dele, pegava a comida e levava para ele. E Abu Talib, ele dizia: ninguém toque na comida antes de chegar o Muhammad. Porque quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo criança com 7, 8 anos, ele estava lá, a comida era abençoada e eles se sustentavam e sobrava da comida. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estava junto com eles, faltava comida, e muitos deles levantavam com fome ainda. Então ele sentia essa bênção, até que o Abu Talib disse para ele certo dia: innaka la mubarak, você é uma pessoa abençoada. Subhanallah, com 8 anos ele tinha essa fama entre as pessoas, o tio dele e a família dele. Até que certo dia também, dentre as questões que aconteceram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com Abu Talib, que as pessoas, o Abu Talib, nós falamos que ele era um dos líderes de Meca. Faltou a chuva naquele ano, e as pessoas vieram até Abu Talib para pedir para ele como era um líder, uma pessoa respeitada, que ele fizesse alguma súplica perto da Kaaba para que Allah subhanahu wa ta'ala mandasse uma chuva. E Abu Talib, ele pegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a sua mão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era criança, tinha 9 anos mais ou menos, levou e foi até a Kaaba. Abu Talib encostou as costas na Kaaba, pegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pela mão e levantou o seu dedo para cima, e ele suplicou, fez uma súplica: ó Allah, por esse garoto que faça com que a chuva descesse. A chuva realmente desceu naquele momento, até que o Abu Talib ele fez uma grande poesia falando sobre isso, e as pessoas souberam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo criança, ele era uma pessoa abençoada, e que Allah atendeu ao pedido do Abu Talib devido à presença do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós citamos também a história sobre a viagem dele com 12 anos com 10 anos até a Síria na caravana, e como é que o Bahira ele falou sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa história já foi contada, uma história interessante para sabermos que até os judeus, até os monges cristãos, estava escrito que viria aquele mensageiro que naquela época estava já presente, né? E Bahira, ele falou depois que ele viu os grandes sinais, chamou as pessoas para um jantar, para um almoço, para uma comida ali, e ele disse para as pessoas: quem que é o pai dessa pessoa? Abu Talib disse: eu. Ele disse: não deve estar vivo o pai dessa pessoa, então você não é o pai dele. Ele falou: eu sou o tio dele. Ele falou: sim, agora você falou a verdade. Pelos sinais que eu vi nesse menino, eu acho que você não deve continuar a sua viagem e deve voltar com ele para Meca, senão eu temo que os judeus ou os romanos possam matar ele, porque eles estão sabendo que já
nasceu a pessoa que será o futuro profeta, e eles querem que esse profeta seja entre eles e não dentre os árabes. Os judeus, eles queriam que a mensagem do último profeta que estava sinalizado nos livros deles, que fosse dentre eles, dentre os judeus, e de repente nasce uma pessoa, uma criança que seja dentre os árabes e não os judeus, ou não os romanos, eles não iriam aceitar isso e iriam matar essa criança. E o Abu Talib temeu pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e voltou para Meca. Depois que ficou um pouco tempo ali no comércio, só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele sentiu como a caravana de Quraysh ia para a Síria, como é que comercializavam, as dificuldades que eles passavam no caminho quando eles iam lá perto do Bahira, perto das coisas, só que não ficou muito tempo e voltou para Meca devido a essa questão. Depois dos 12 anos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre esteve em Meca, e nós falamos que ele pediu para o tio dele, Abu Talib, que ele queria trabalhar para ajudar o tio dele. E o tio dele disse: você vai fazer o quê? Ele falou: eu vou pastorear ovelhas. E nós citamos o motivo disso, né? Porque pastorear ovelhas, isso faz com que a pessoa cresça com humildade, com amor, ele é acolhedor, ele tem a misericórdia, porque as ovelhas, elas necessitam de tudo isso, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi preparado para isso. Até ele disse: não há um profeta antes de mim, a não ser que ele pastoreou as ovelhas. Disseram: até o Senhor, ao mensageiro de Allah? Ele disse: sim, até eu pastoreei as ovelhas em Meca, cobrando algo pequeno, coisas mínimas deles, né, das pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi crescendo em Meca. Crescendo em Meca, ele nunca jurou pelos ídolos, sendo que Quraysh sempre eles juravam pelos ídolos. O juramento deles era Lat e Uzza. Lat é um ídolo, Uzza também é um outro ídolo que eles adoravam. Até que o Bahira, quando perguntou para ele: eu pergunto para você, para que você responda para mim as perguntas que eu te faço, e eu quero que você jure que você deve falar a verdade. Jure pelo Lat e Uzza. Ele falou: é algo que jamais gostei. Eu jamais juro a não ser por Allah. Ele disse: esse é um dos sinais do que essa criança ele terá um grande futuro, porque ele nunca jurou pelos ídolos, e isso é real. A pessoa deve, porque o Bahira ele via que as pessoas de Quraysh somente juravam por eles. E falou: ele é uma pessoa de Quraysh, então se ele jurasse, deveria jurar igual a eles. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: e jamais gostou desses ídolos, e jamais jurou por eles, e jamais ele iria respeitar esses ídolos que são adorados a não ser junto com Deus ou associados com Deus na adoração. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nunca jurou pelos ídolos, ele nunca se prostrou perante os ídolos como os Quraysh faziam, ele nunca suplicou pelos ídolos como a Quraysh também fazia. Eles tomavam eles como intercessores entre eles e Deus, porque eles acreditavam que existe um único Deus. Quraysh acreditavam que existe um único Deus, só que associavam com esse único Deus o quê? O único Deus que eles acreditavam, o único Deus na criação, o único Deus que criou o mundo, que criou eles, que dá o sustento, só que associavam eles na adoração. Então, nós temos a diferença entre Tawhid al-Uluhiyya e Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya, que seria a pessoa dizer que Deus é único em quê? Na criação. É único em quê? É Ele que tira a nossa vida, é Ele que coloca a nossa vida, é Ele que nos dá o sustento, na mão dele está tudo. Isso é a pessoa falar que eu acredito no único Deus, Ele é o Criador, Ele que dá todo o sustento, Ele tal. Isso nós chamamos de Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya, que seria a unicidade de Allah, do que Ele, somente Ele, o Criador. Agora, o mais importante, que seria o quê? Tawhid al-Uluhiyya. Você dizer que Deus é único na adoração. Essa é a diferença entre os muçulmanos e não muçulmanos.
nós temos a unicidade de Allah no Tawhid al-Rububiyyah, que Deus ele é o Criador, e a unicidade de Allah na adoração também, que somente Allah merece todo tipo de adoração. Quraysh, eles tinham Tawhid al-Rububiyyah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah lhe diz, e se você perguntar a eles, quem que criou os céus e a terra? Quraysh, eles لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Eles irão dizer que é Allah que criou. Tá, mas por que eles serão castigados e tal? Porque na adoração eles adoravam os ídolos. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ. Se você perguntar a eles, quem criou vocês? Eles irão dizer, foi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala até fala que nas dificuldades, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quando eles estão no alto mar e vierem as grandes ondas, eles irão pedir socorro para Allah subhanahu wa ta'ala e somente para Ele. فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. E quando Allah os salva para a terra, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. De repente eles começam a associar com Allah esses ídolos. Então eles, na adoração, eles adoravam os ídolos junto com Allah. Na criação, eles acreditavam que Allah, Ele, somente Ele que criou. Então nós sabemos, se uma pessoa chegar e falar para vocês, mas eu creio que Deus é único. Eu sei que você crê. Até os kuffar de Quraysh, os idólatras de Quraysh, também creiam que Deus é único. Só que que Allah subhanahu wa ta'ala determina através de todos os mensageiros que você acredite que Allah é único na criação e é único na adoração. Se você suplicar, suplique somente para Deus e não para os ídolos. Se você implorar, implore somente para Allah e não para os ídolos. Se você quiser jurar, que jure por Allah e não pelos ídolos. Então, todo tipo de adoração que nós adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, os incrédulos, eles adoravam Allah e junto com Allah eles tinham os ídolos que eles faziam. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado também com essas questões, com as nossas crianças, né? As crianças às vezes eles falam, a santa fulana, o santo fulano, fulano pode te beneficiar, o fulano pode te prejudicar, a tal não sei o que. Até uma vez nós falamos sobre a questão da sorte, isso traz sorte, isso traz azar. Isso é adoração de ídolos. Quem que vai trazer sorte e azar? Allah. Tudo está na mão dele. Como é que você coloca um elefante ali virado e fala, esse vai me trazer clientes e aquele não vai me trazer clientes? Você está adorando aquele ídolo. Você está adorando aquelas coisas que você imagina que elas trazem. Às vezes até as pessoas colocam uma pulseira na mão e falam, isso vai te dar, isso dá sorte. Tome cuidado. Isso é você adorar e associar com Allah subhanahu wa ta'ala um Deus chamado o quê? Uma fitinha. Antigamente, quando a gente fala, poxa, as pessoas adoram ídolos que são de pedras. Sim, até o Umar ibn Khattab, depois que ele se converteu para o Islã, certo dia ele parou e começou a dar risada. Aí falaram para ele, o que você está imaginando e pensando, Umar? Ele falou, estou pensando, imaginando quando era dentre os incrédulos, a gente fazia os nossos ídolos de tâmara e ficava adorando ele, implorando a ele, a esse ídolo de tâmara. E quando eu ficava com fome, eu comia aquele ídolo. Então as pessoas adoravam tâmaras, adoravam a pedras. Hoje as pessoas têm mais adorações, adoram a fitas, adoram uma imagem de elefante, adoram uma madeira, adoram às vezes um gato preto. Ele que vai trazer o azar, ele que vai trazer... Não. O bem e o mal está tudo na mão de quem? De Allah. Então nós deveremos ter o que? Nós deveremos tomar cuidado com isso. E nós estamos falando da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, ele que criou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde pequeno. Como o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Addabani Rabbi. Quem me criou foi meu Criador. Fa'ahsana ta'dibi. E ele me criou da melhor forma. Então por que nós estamos falando sobre a infância dele? Para nós passarmos para os nossos filhos como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi criado. Foi criado na adoração de um único Deus. Ele foi preparado para
se as pessoas falarem para ele, porque jure por fulano, mas todo mundo jura por fulano. Hoje as pessoas juram por quê? Pelos filhos, pelos pais, né? Né? E a pessoa pensa que aquilo lá é um dos maiores juramentos. Ele está associando com Allah subhanahu wa ta'ala outro Deus, porque você só pode jurar por Allah, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: "Man kana halifan", se alguém tiver que jurar, falyahlif billah, que jure por Allah, ou liyasmut, ou que se cale. Isso significa o quê? Não pode jurar pelos filhos, não pode jurar pelos pais, não pode jurar pelo fulano, não pode jurar pelo ciclano. Se você jurar, você jura por quem? Por Allah. Porque o juramento ele faz parte da adoração também, né? Até tem vários hadiths que falam sobre essas questões. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi dito a ele, jure pelo Lat wal Uzza, ele falou: jamais eu jurei por eles, sendo que era a única pessoa em Meca que não fazia isso, né? Até as pessoas em Meca, elas bebiam muitas bebidas alcoólicas. O vinho para eles, vinho de tâmaras e tal, e essas coisas, e de uva, era bem conhecido entre os árabes. A única coisa que eles tinham para distração era beber e ficar ali, um contando piada, outro fazendo poesia, outro sorrindo do outro, outro tirando sarro do outro, através do que? Das bebidas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais colocou a bebida alcoólica na boca dele, nem na infância e nem na juventude. Em Meca eles faziam festas. Em Meca eles faziam festas, até festas de casamento. Festas de casamento que nós temos hoje, na atualidade, de tocar, de dançar, de cantar. E isso foi citado também na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que certo dia ele estava pastoreando as ovelhas e ele ouviu que teria uma festa hoje em Meca, uma festa de casamento. E ele tinha um amigo que estava pastoreando junto com ele outras ovelhas. E ele pediu para o amigo dele, disse para ele: tome conta das minhas ovelhas, eu quero ver essa festa em Meca. Eu queria ver como é que é essa festa em Meca, como é que eles dançam, cantam, tal, essas coisas. E o pastor que estava junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou tomando conta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desceu para ir para Meca. Antes de chegar, ele ouviu algo de cantos. De repente ele sentou embaixo de uma árvore e Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele dormisse. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: e somente acordei no outro dia. Já tinha terminado a festa, as pessoas já tinham ido para suas casas, então ele não conseguiu chegar na festa e assistir à festa. No outro dia, o amigo dele, o pastor, perguntando para ele, ele disse: aconteceu isso e isso comigo, eu quero ver novamente. No outro dia também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentou ir da mesma forma, e da mesma forma, chegando no caminho, parece que Allah subhanahu wa ta'ala determina que ele sentasse embaixo de uma árvore, de um local. Ele sentou e dormiu, somente acordou no outro dia. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam soube que Allah subhanahu wa ta'ala não quer que ele participe disso. Então ele nunca participou desses tipos de festas. Allah subhanahu wa ta'ala impediu que ele não participasse, para não ter acesso a questões que sejam pecados. Na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve vários fatores, várias histórias ali que aconteceram, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteve presente, participando desses fatos. Dentre elas tinha uma guerra chamada, essa guerra Harb al-Fijar. Harb al-Fijar. Isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tinha mais ou menos 20 anos. Harb al-Fijar, quando a gente lê na história, teve 4 tipos de Harb al-Fijar. O que é Fijar? Fijar é quando a pessoa comete um grande pecado e as pessoas dentro de Meca e os árabes em geral, eles sabiam que nós temos 4 meses que são sagrados. Esses 4 meses sagrados, as pessoas não podem ter guerra,
não pode brigar, não pode acontecer coisas que desagradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Nesses meses principalmente era sagrado, até diziam que se uma pessoa matar o pai do outro e essa pessoa no mês sagrado ou no local sagrado que seria Meca, essa pessoa passar na sua frente, você não faz nada a ela. Por quê? É o mês sagrado, é o local sagrado. Deixa passar o mês sagrado e deixa estar num local não sagrado, que a pessoa iria brigar ou matar porque matou o pai dele, porque teve uma briga, intriga e tal. Então, em Meca aconteceu 4 tipos de Harb al-Fijar. Harb al-Fijar, disseram que não é Harb al-Fijar, ou as coisas que seria, poderíamos contar como Harb al-Fijar. A primeira, Harb al-Fijar, isso daqui aconteceu entre Quraysh e Kinana, Quraysh que seria a tribo de Quraysh e Kinana, e entre outra tribo ou outras tribos que seriam a tribo de Qais, Ghilan e Hawazin e Thaqif. Thaqif que seria no Taif, que seria 85 km longe de Meca, tem ali Taif que antigamente era Thaqif, chamada essa parte dos árabes eram chamados de Thaqif. Houve ali uma intriga, né? As tribos, tribo de Thaqif. Quem foi contra ela? Era contra? Aconteceu a primeira situação dessa guerra foi entre Quraysh e Kinana contra Qais, Ailan, Hawazin e Thaqif. Então eram 2 tribos que tiveram uma intriga entre elas. O motivo dessa intriga que uma pessoa de Qais ibn Kinana, ele tinha uma dívida uma pessoa da outra tribo, e ele veio em Meca e veio em Meca para pedir: eu quero os meus direitos, né? Eu quero os meus direitos. E ele foi lá, e as pessoas dessa tribo queriam fazer uma guerra contra a outra, porque a outra tribo não quiseram dar aquilo que é do direito dessa pessoa que seria de Kinana. Então veio Qais, uma pessoa que era chamada Qais, ele falou: vamos deixar de brigar e ter essa intriga entre nós, para que não caia uma guerra, porque nós estamos no mês sagrado. Então eu quero que pagar essa dívida. Ele foi lá e pagou essa dívida e acabou essa intriga, essa discussão, que não poderia nem acontecer. Então foi chamada uma das Harb al-Fijar. A outra também, que uma pessoa de Kinana, ele foi no Suq Uqad. Suq Uqad, que seria um local onde tem o comércio e as pessoas se reúnem para fazerem o seu comércio, e as pessoas colocarem também as suas poesias e tal, para apresentarem para as pessoas que vêm de fora. E ali uma pessoa de um Kinani foi lá e citou uma poesia do que a tribo deles era a melhor tribo, melhor do que a tribo de Quraysh. Iftakhar. E isso entre os árabes era quem que era melhor do que o outro. Isso já existia naquela época. E começou a briga também entre essas 2 tribos por causa disso. Não, nós somos melhor, vocês são os melhores. E também naquele momento eles tiveram uma briga entre eles, mas logo ela foi separada por algumas pessoas e acabou naquele dia. A terceira, que veio uma mulher de Qais, e entrou para Meca, e era uma mulher bonita. E alguns jovens de Meca, eles foram cobiçá-la dentro de Meca. E a tribo de Qais, eles ficaram chateados com isso e vieram para fazer também uma intriga, uma guerra, e aquilo também foi
separada naquele momento. Essa é a terceira vez que eles fizeram essas coisas dentro do mês sagrado. A quarta, que seria a mais importante, que é chamada de Harb al-Fijar, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam participou, uma pessoa, um homem de Qais, ele era chamado Urwat al-Rahal, de Hawazin, ele veio para dar o suporte para uma pessoa de uma outra tribo, dizendo que ninguém toca nessa pessoa, essa pessoa está na minha defesa. Então, se as pessoas fizessem isso dentro do Haram, então as pessoas, elas dariam atenção e eles realmente não tocavam naquelas pessoas ou naquela tribo que estejam na defesa de uma pessoa que seria dentro de Kinana. E de repente veio uma pessoa de Kinana e viu esse Qais, e ele foi lá e matou ele. Ele foi lá e matou, ele chamava Al-Barrad. Esse Barrad, ele matou o Qais, ele matou Urwa, esse Urwa que era da outra tribo, e aí começou uma grande guerra. Aqui já teve o quê? Uma morte. E aí começaram Quraysh contra outra tribo, terem essa guerra, um começou a matar do outro, da outra tribo, e ficaram durante 4 dias se guerreando, matando um, matando o outro. Até que Quraysh, os tios do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles participaram dessa guerra. E essa guerra, as pessoas estavam um de um lado, outro do outro lado, e o que mais tinha nessa guerra era o que? Deles lançarem as suas flechas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não quis participar diretamente nessa guerra, mas como os tios dele forçaram todo mundo para que viesse, participassem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha 20 anos nessa guerra. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi e defendia os tios deles das flechadas que vinham do outro lado, e ele catava as flechas também para entregar para os tios dele, que eles lançavam as flechas contra o inimigo. Até que veio uma pessoa chamada Utba ibn Rabi'a no 4º dia e disse para eles: até quando nós vamos continuar nessa guerra? Não podemos continuar nessa guerra. Eles disseram: o que você quer que nós façamos? Ele disse: vamos contar os mortos dessa tribo e os mortos dessa tribo. A tribo que tiver mais mortes, nós pagaremos a dia para eles, e nós ficamos em paz. E os dois aceitaram, e foi pago o dia para aqueles que tiveram mais mortes, e terminou aquela guerra que é chamada de Harb al-Fijar. E nós falamos que foi chamada da Guerra do Fijar por causa que aconteceu quando? No ano que seria no mês que seria o mês sagrado. Depois, por um mês dessa guerra, teve também um acontecimento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou depois da sua mensagem, que seria Hilf al-Fudul. O que é Hilf al-Fudul? Nós vamos ouvir essas questões na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você vai ver Harb al-Fijar, Hilf al-Fudul. Elas são importantes para nós sabermos mais ou menos por cima, para você não passar por isso sem conhecer a história disso. Hilf al-Fudul, tem um homem que era Zubaydi, que era de uma tribo Zubaydi, que era longe de Meca, não era de lá. Ele veio para Meca e vendeu para um homem de Meca chamado Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il era um dos líderes de Meca, mas era uma pessoa que não tinha confiança. Az-Zubaydi, ele foi lá e vendeu para ele muitas mercadorias. Al-As ibn Wa'il, ele disse: não irei te pagar. Você está na minha cidade e faça o que você quiser. E ninguém conseguia tirar os direitos para Az-Zubaydi. Az-Zubaydi, o que ele fez? Ele subiu na montanha de Abi Qubais e começou a gritar e falar: ó Quraysh, não é possível que uma pessoa que vem de fora e que vem aqui para vender e ele seja injustiçado entre vocês. Nós temos, eu quero ser uma pessoa, não quero ser injustiçado aqui em Meca. Aí veio Zubayr ibn Abd al-Muttalib, um dos tios do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele ouviu esse Zubayr gritar, pedir pelos seus direitos, e ele disse: realmente,
nós não poderemos injustiçar essa pessoa. Mesmo que a pessoa que está injustiçando é um dos nossos líderes. Não deveremos permitir em Meca que ninguém seja injustiçado. Em todas as situações. E realmente Zubair ibn Abd al-Muttalib, ele chamou para que as pessoas se reunissem, e as pessoas foram e se reuniram na casa de uma pessoa chamada Abdullah ibn Jid'an. Abdullah ibn Jid'an era dentre os líderes de Quraysh. Abdullah ibn Jid'an era conhecido que era uma pessoa nobre. Ele, quando vinha as pessoas para peregrinarem em Meca, os peregrinos que vinham no Suq Uqad, diziam que ele matava 1000 camelos e ele entregava 1000 tipos de roupas para as pessoas se vestirem. De tanto que ele era uma pessoa generosa entre as pessoas, até a Aisha, ela perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o Abdullah ibn Jad'an, ele faleceu e não se converteu ao Islã. Ela disse: ó mensageiro de Allah, Abdullah ibn Jad'an, aquele homem generoso, que ele dava tanta alimentação, não há uma pessoa dentre as pessoas que estão em Meca ou fora de Meca, a não ser que comeu da comida dele. E ele era uma pessoa que a generosidade dele se espalhou e era conhecido pelo mundo ali. Ele será salvo pelas ações que ele fazia? O Rasul a.s. ele disse: não terá salvação, porque ele não dizia uma vez na vida dele: Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Ó Allah, perdoe o meu pecado no dia do juízo final. Isso significa que ele não acreditava no dia do juízo final. E por isso, quem não tem a fé, não acredita em Deus único, não acredita no dia do juízo final, não tem salvação por mais que ele faça. Na casa desse Abdullah ibn Jad'an se reuniram as pessoas. Essas pessoas que se reuniram na casa do Abdullah ibn Jad'an, 3 delas, além do Zubair, elas chamavam Al-Fadl. Al-Fadl. Então tinha um chamado Fadl ibn Fudala, e o outro chamava Al-Fadl ibn Wada'a, e o outro chamava Al-Fudayl ibn Al-Harith. Essas eram as principais pessoas que queriam colocar as regras para colocar a justiça em Meca. Então por isso o Fadl Fudayl foi chamado Hilf al-Fudul. O que é Hilf? Hilf, que seria Hilf é o pacto, o acordo. Foi chamado o acordo del Fudul. O Fudul, que seria 3 pessoas chamadas Al-Fadl. Elas se reuniram e reuniram as pessoas, grandes pessoas de Meca, na casa de quem? Do Abdullah ibn Jad'an, e colocaram as regras entre eles que não poderia entrar uma pessoa, seja ela de Meca ou fora de Meca, para Meca, dentro de Meca, e ser injustiçada, por mais que seja essa pessoa e não ter nenhuma posição. Se for uma pessoa pobre, sem posição nenhuma, e um dos líderes de Quraysh quiser injustiçar, todos deveriam ir contra para colocar a justiça e tomar a justiça para essa pessoa. Então eles fizeram esse acordo. Esse acordo, como nós falamos, eles chamaram os grandes líderes para assistirem, e dentre as pessoas que foram chamadas foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha 20 anos. É um sinal do que a consideração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela época era muito grande. As pessoas consideravam ele e queriam que ele participasse em grandes momentos e grandes fatos e grandes acontecimentos, e dentre eles esse pacto que eles fizeram. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Laqad shahidtu hilf at-tayyibin", eu assisti o pacto dos nobres, dos bons. Hilf al-fudul, que seria o pacto dos fudul. "Walau du'itu limithlihi fil islam la ajabt", se isso acontecesse no Islã também, as pessoas fizerem um acordo para colocarem a justiça, eu irei assistir também, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa justa. Então, esses pactos, esses acordos, ele esteve presente e ele concordou com eles em ter a justiça a ser colocada, e ele disse que essa é uma questão nobre e importante fora do Islã e dentro do Islã, a questão da justiça. Então, esses são alguns fatos, alguns acontecimentos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez dentro da sua juventude,
Entre as coisas também que seria o comércio, ele começou também a comercializar novamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele entrou no comércio depois de ser um pastor, entrou no comércio, o comércio que ele começou a fazer, ele participou com uma pessoa de Quraysh para irem comercializar no Iêmen e na Síria. E ele ficou conhecido entre as pessoas que era o comerciante Sadiq al-Amin, o verídico, e ele era o quê? O confiável, o fiel. E as pessoas todas queriam comercializar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se espalhou em Meca e em todos os lugares, que ele era o comerciante mais fiel, o comerciante que tinha mais confiança, o comerciante que não tinha ganância. Aí a Khadija, ela ouviu nesse nome, ouviu no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nome dele, ela já conhecia, mas ouviu nesses comentários. E vamos, inshallah, na próxima aula falar sobre o que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em relação ao comércio, como é que ele começou a comercializar com outras pessoas, e dentre elas a Khadija, e como é que a Khadija conheceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seria a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos parar por aqui, inshallah, e nós continuamos, inshallah, na aula que vem. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que é benéfico. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.